meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 31 do livro Forças para Recomeçar. Mas, como sempre, eu já peço seu apoio ao canal. É sempre muito importante, gente. Para você não custa nada e para mim significa muito. É o reconhecimento do meu trabalho, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 31. Débora fracassada, humilhada e submissa. Ainda era manhã quando Sérgio chegou à sua casa e não conseguia deixar de pensar em Débora. Uma muralha de silêncio amargo e angustiante havia se erguido entre eles por culpa do egoísmo, da inveja e da mentira. Foi difícil para ele suportar as ruínas dos sentimentos, os pensamentos inquietantes e o doloroso sofrimento por ela não acreditar em suas palavras. Sentindo o coração cortado por uma lâmina afiada, lembrou-se de se ver à beira do desespero, quase cometendo um ato insano. Apesar da gravidade dos fatos, tudo havia passado, e mesmo não se esquecendo de Débora, ele superou bravamente o terrível tormento. No entanto, quando menos esperava, ela retornou abatida, parecendo humilhada e dizendo necessitar de sua ajuda. No instante em que a viu, ficou incrédulo e seus sentimentos ressurgiram com mais intensidade, com o mais puro e verdadeiro amor. Teve o desejo de abraçá-la e beijá-la, esquecendo o passado, mas se conteve, pois o passado precisava de muito esclarecimento e ele tinha de ser prudente. Abrindo a porta ao entrar, não percebeu qualquer movimentação ou barulho. A casa parecia vazia. Chamou por Débora e não houve resposta. Acreditou que o destino lhe tivesse armado nova decepção. Sentiu o coração apertado, mas mantinha o controle apesar de decepcionado. Após olhar pela casa, foi até a porta dos fundos e a abriu, deixando sua cachorrinha entrar. Vendo-a fazer muita festa, abanando o rabo e parecendo rebolar de alegria em vê-lo, ele perguntou com voz peculiar de quem amorosamente brinca com um animalzinho. — O que foi, princesa? Por que essa felicidade toda, hein? A cachorrinha correu de um lado para o outro da casa, enquanto ele colocava-lhe ração e trocava água. Depois ela se aproximou, tocando-o com as patinhas ao ficar de pé. Sérgio sorriu e tornou a conversar. — O que é, menina? Não está a fim de comer hoje? Ela continuava brincando da mesma forma e ele não resistiu, dizendo: — Tudo bem, vem cá, vem. Sei que quer colo, não é? Falou, pegando-a no colo e lhe fazendo um carinho. Em seguida, colocou-a no chão e observou. — Tenho muita coisa para fazer e não posso brincar. Você está ficando muito sem vergonha, pois só quer saber de carne. Mas enquanto a senhorita não comer a ração, não ganhará carne, entendeu? Riu. Sérgio sentia o corpo dolorido e muito exausto. Sofria ao pensar em Tiago. Amava muito o irmão. Como se não bastasse, preocupava-se e se decepcionava com Débora, que não cumpriu o prometido de esperá-lo, mesmo sabendo da gravidade do que acontecia. Indo para a sala, sentou-se no sofá. Fechou os olhos, recostando a cabeça e largando o corpo. Imediatamente o sono o dominou. Muito tempo depois, ele despertou ao sentir um leve afago em seu ombro. Virando-se rapidamente, surpreendeu-se ao ver Débora em pé, chamando-o com voz suave. Ele se ajeitou e, confuso, murmurou: — Débora, você está aqui? — Se esqueceu de mim? Perguntou amedrontada, um tanto submissa. — Não, de jeito algum. É que ao chegar não a vi e pensei que tivesse ido embora, explicou, levantando-se. Ficando frente a ela, perguntou, expressando preocupação: — Aonde você foi? Com os olhos nublados, empenhando-se para que as lágrimas não caíssem, ela avisou de modo tímido: — Por enquanto não posso ir embora, a não ser que você me peça. Eu não tenho para onde ir e...
Prometi que o esperaria. Desviando o olhar e afastando-se, completou. Saí só para comprar pão e algumas coisas para o café da manhã. Acreditei que chegaria exausto. Realmente estou. E o Tiago, como está? Ainda no CTI. Não pode receber visitas. As queimaduras foram bem graves e só nos resta aguardar. Ante ao silêncio, falou. O médico reforçou o risco de ele perder a perna ou... Meu Deus! Sussurrou com dolorosa piedade. Nesse instante, Sérgio andou até a janela, deixando o olhar perdido. Com voz fraca, tímida e quase hesitante, Débora se aproximou e sugeriu. Sérgio? Ao vê-lo se virar, ela prosseguiu. Você está cansado e muito abatido. Seria melhor tomar um banho e... Eu preparei um café. Tem leite e comprei pão e bolo. Alimente-se e depois deite e durma um pouco. Não acha melhor? Sérgio estava atento e mantinha o olhar fixo em Débora. Ele desejou envolvê-la num abraço, refugiar o rosto em seu ombro e somente senti-la junto de si. Seu coração batia acelerado e descompassado, mas dominou a intensa vontade e concordou, voltando à realidade. Realmente preciso de um banho, comer alguma coisa. A toalha já está no banheiro e... Acanhou-se, mas avisou. Eu tomei a liberdade de separar um agasalho, uma camiseta e... as roupas mais confortáveis que encontrei. Achei que precisaria se sentir mais à vontade. Puxa, Débora, obrigado. Não deveria se incomodar. Agradeceu, surpreso. Sem resistir, emoldurou o leve sorriso no rosto, estendeu o braço tocando sua face com as costas da mão, fazendo-lhe um terno carinho. Mas rapidamente se deteve e dissimulou, comentando. Vou tomar um banho longo. Não me alimentei direito ontem e estou me sentindo mal por isso. Vendo-o sair da sala, Débora experimentou a mais desagradável sensação diante dele. Percebeu que Sérgio havia mudado muito. Estava mais soberano e solícito, seguro de si, e ponderado, racional e flexível, equilibrado e sensível, preocupado, mas imperturbável, glorioso, humano e humilde. Ela se sentiu uma estranha acolhida por uma pessoa bondosa e piedosa, pois sua aparência sofrida denunciava os maus tratos da vida que escolheu. Sua sensibilidade pesava-lhe a consciência e se humilhava por culpar-se mentalmente. Lembrou-se de tudo o que falou para Sérgio e a maneira cruel de como o tratou, das acusações feitas com o intuito de machucá-lo, torturá-lo, envergonhá-lo a ponto de destruí-lo moralmente. Não entendia como foi capaz de fazer aquilo, conhecendo-o tão bem. Apesar de tudo, ele a acolheu após tanto tempo. Quanto arrependimento! Débora chorou em silêncio. Chorou muito até ouvir o chuveiro ser desligado. Não querendo apresentar o rosto vermelho, ela correu e foi lavá-lo com água fria, disfarçando e escondendo-o entre os fios de cabelos jogados. Alguns minutos e Sérgio retornou à sala, mas ela o chamou à cozinha. Ao vê-lo, pediu. Sente-se e coma alguma coisa. Fiz café, mas não sei se ficou bom. Pode acrescentar leite. Falou com meio sorriso e sem jeito. Deparando-se com a mesa bem arrumada para o desjejum, ele se admirou, mas não disse nada. Sorriu levemente e agradeceu, aguardando-a para que se sentasse ao vê-la trazer o leite quente. Tendo os olhos vermelhos pelo choro e os cabelos cobrindo parcialmente o rosto, ela não o encarava, mas contou. Sérgio, eu encontrei certo valor em dinheiro na gaveta do seu quarto e peguei o necessário para comprar o pão, o queijo, o bolo, porque não tinha muita coisa para o café da manhã. Achei que você precisaria se alimentar e só havia frutas.
Fez bem, Débora. Obrigado. Há tempo eu não tomo um café da manhã com suco de laranja, mamão e tudo isso de que gosto. Sorriu. Não é por preguiça de preparar, é por falta de tempo, e às vezes nem tomo café em casa. O silêncio reinou. A falta de assunto, enquanto se alimentavam, fustigava os pensamentos de Sérgio. Porém Débora mostrava-se temerosa, envergonhada de alguma forma e com atitudes extremamente submissas. Ao terminarem, ele foi ajudá-la com a louça, mas a jovem o impediu de modo singular. De jeito nenhum, Sérgio. Eu arrumo isso. Você precisa dormir e... Acredita mesmo que eu conseguirei dormir? Ao menos deite e descanse. Está frio e... Nada disso, tornou ele, exibindo-se descontraído. Vamos, eu te ajudo a arrumar a cozinha. Descansei um pouco no sofá quando cheguei, disse, tirando as coisas da mesa. Enquanto ela lavava, ao secar as louças, ele comentou. Estranhei por não encontrá-la ao chegar aqui e por não ter acordado quando entrou. Normalmente tenho sono leve e achei que só havia cochilado um pouco, mas... Você dormia um sono tão profundo. Demorei a chamá-lo. Depois pensei bem e acreditei que era melhor acordá-lo para tomar um banho, comer e descansar melhor. Era o que deveria fazer. Falava sem olhar para ele. Pronto, já terminamos, expressou Sérgio com leve sorriso. Eu vi que colocou ração para a princesa, mas eu já tinha posto e ela comeu tudo. Vi mais ração no comedouro e não sei se... Ah, está explicado por que ela não comeu. Riu, interrompendo-a. Não tem problema. Contudo, ela não deve comer bobeira do tipo salgadinho, bolacha. Sérgio, aconselhou educada. Vá descansar um pouco. Não, respondeu ponderado e seguro. Colocando-se frente a Débora, ele tomou postura firme ao encará-la com expressão neutra e afirmou. Agora nós vamos conversar. A jovem sentiu-se gelar. Experimentou a respiração alterada e as lágrimas aquecerem seus olhos. Abaixou a cabeça, chegando a tremer, apesar de petrificada e sem reação. Vamos lá para a sala? Pediu ele gentilmente. Sem dizer nada, ela o seguiu e, sentada no sofá, acuou-se em um canto. Num gesto para secar as lágrimas, passou as mãos no rosto encoberto pelos cabelos. Sérgio ficou impressionado ao vê-la tensa, rígida, cabisbaixa e com leves movimentos nervosos nas mãos aflitas que se esfregavam. Estranhou sua postura humilhada. Sentando-se no mesmo sofá e acomodando-se de lado sobre uma das pernas flexionadas, ficou virado para ela. Com tranquilidade na voz grave e baixa, Sérgio argumentou com expressiva bondade. Débora, sabe que precisamos conversar. É preferível fazermos isso quanto antes. Você concorda? Imóvel e sem olhá-lo, com a voz embargada pelo choro que não conseguiu conter, respondeu. Não quero atrapalhar sua vida, nem incomodá-lo. Eu só o procurei por não ter alternativa e, bem, quero pensar no que fazer agora e arrumar condições de me prover sozinha. Mas... chorou. Pensei que nunca mais quisesse me ver. Ele não se alterou. Levantou, foi até o quarto e retornou com uma caixa de lenços descartáveis que entregou a ela. Em seguida, acomodou-se no mesmo lugar. Sentia o coração apertado ao vê-la tão abalada. Desejava abraçá-la para confortá-la, mas se conteve e pediu com brandura. Débora, por favor, olhe para mim. Após secar o rosto, a jovem precisou se esforçar para encará-lo, mas as lágrimas não deram trégua e corriam seguidamente em sua face. Sérgio, eu...
balbuciou sem conseguir terminar. Procure se acalmar. Você me conhece muito bem e sabe que pode contar comigo. Sua presença nesta casa não atrapalha minha vida nem me incomoda, mas não posso negar minha preocupação com você, com seu estado tão frágil, amedrontado. Quero te ajudar, porém preciso saber o que aconteceu. Alguns instantes, e um pouco mais calma, ela começou a dizer: Quero que me perdoe por agredi-lo tanto. Hoje eu sei que não tenho o direito de julgá-lo pelo seu passado. Às vezes uma força nos faz realizar coisas que não desejamos e, o mais importante, é não cometermos os mesmos erros. Sérgio suspirou fundo, olhou-a nos olhos e pediu com sutil e bondosa firmeza: Espere, Débora. Vamos por partes. Não preciso te perdoar, pois se assim eu fosse, não estaria aqui. Quanto ao seu direito de julgar os meus atos, veja bem, só poderá fazer isso depois de ouvir a minha versão sobre o assunto e sentir se é verdadeiro ou não. Você, então, terá de decidir em quem acreditar. Breves minutos, e por não ouvi-la argumentar, ele continuou com o mesmo tom tranquilo e pausado na voz mansa. Você não faz ideia do que experimentei, do quanto sofri desesperado a ponto de... Bem, deixemos isso para lá. O importante é saber que eu tenho a consciência tranquila, pois não cometi as absurdas acusações feitas. Aquelas foram calúnias extremamente cruéis e injustas, das quais preferiu acreditar nas tramas que a Sueli usou para nos separar e conseguiu. Mas como? Eu vi as fotos, tive cópias. Você deveria ter me perguntado isso naquela época. Advertiu-a com a mesma postura serena. Atordoada, pareceu defender-se quase em pânico pelo engano. Eu fui surpreendida com toda aquela história. Sérgio, tudo se encaixava perfeitamente. Pensei em várias alternativas para não crer naquilo, mas como não pode ser verdade? E a Rita? Eu os vi juntos na sua cama, aqui, nesta casa. Calma, Débora. Não se altere, eu vou te contar. Sem alterar a serenidade nem a paz de espírito, Sérgio ocupou-se de longo tempo, mas explicou detalhadamente tudo sobre sua vida, sua irmã, sobre estar deitado ao lado de Rita e o difícil refazimento da amiga, que precisou da ajuda de Dona Antônia e do Dr. Edson. Contou também sobre o desespero que o dominou e o levou a tentar contra a própria vida. Ao final, Débora chorava muito em meio aos soluços compulsivos, quase perdendo o controle por sua atitude. Porém, estava atenta a cada palavra. Então, foi isso que aconteceu. Agora pode me julgar, pois ouviu a minha versão. Não, murmurou melancólica. Deus, o que fiz? Chorou ainda mais, escondendo o rosto ao se debruçar no braço do sofá. Olhando-a naquele estado, Sérgio sofria pelos fortes sentimentos que o dominavam. Não suportava observá-la inconformada e em pranto de arrependimento daquela forma. Ele a amava e acreditou ser um carrasco cruel pela postura aparentemente fria. Vencido pelo amor, aproximou-se de Débora, puxando-a para junto de si. Abraçou-a e a embalou ao acariciar seu cabelo e o rosto que ela tentava esconder em seu peito. Após algum tempo, recompôs-se, porém estava mais abatida e angustiada do que antes. Constrangida e chocada com a verdade, ela se afastou do abraço e manteve-se cabisbaixa. Sérgio ajoelhou-se em frente a ela, pegou suas mãos frias e frágeis, que estavam frias, e colocou entre as suas, esperando que o encarasse. Pela demora, o rapaz levou a mão em seu rosto, segurou delicadamente sua face pálida e congestionada, forçando-a a olhar em seus olhos. Com voz amargurada, a jovem murmurou: Perdoe-me, você não merecia sofrer tanto. Depois de tudo que eu fiz com você, com sua vida,
Eu nem mereço viver. Não diga isso, interrompeu-a com ternura na voz. Como me arrependo. Se eu pudesse mudar o passado. Chorou. Tirando-lhe os cabelos do rosto, fez com que o encarasse novamente e avisou. O mais importante é estarmos aqui esclarecendo tudo isso. Ele não conteve as lágrimas. Mesmo em lágrimas, ela afagou-o, secando-lhe o rosto e pediu entristecida. Não chore por minha causa. Não sabe o que fiz, nem a vida que escolhi. Não o mereço. Eu te amo, Débora, admitiu firme. Como posso dizer não para esse sentimento que arranca do meu peito toda essa emoção por vê-la assim? Envergonhada e com nítido medo ao ouvi-lo falar daquela forma, subitamente ela se atirou de joelhos à sua frente e o abraçou com toda a sua força, enquanto o intenso choro a dominou. Sérgio a envolveu com carinho e começou a desconfiar que naquele desespero havia algo mais do que o arrependimento. Contudo, sabia esperar. Sentando-se, acomodou-a com um abraço, afagando-a vez e outra. O pranto desesperado deu lugar a um estado esmorecido, quase atordoado, deixando-a com o olhar perdido, largada nos braços de Sérgio. Preocupado, ele perguntou: Débora, você está bem? Não sei. Vamos, reaja, pediu. Imediatamente ele notou que ela perdia as forças. Percebeu seu rosto frio, os lábios esbranquiçados e os olhos fechando lentamente enquanto se largava. Débora, chamou com firmeza. Ela abriu os olhos, mas as pálpebras pesavam e tornava a fechá-las. Ele a tomou nos braços, sentindo-a gelada. Levou-a para o quarto, colocando-a sobre a cama. Cobriu-a para que se aquecesse. Sentando ao seu lado, chamou-a. Débora, abra os olhos, vamos. Vagarosamente, ela retomava consciência, mas ainda se encontrava atordoada. Sérgio, balbuciou. Oi, estou aqui, respondeu, segurando sua mão. Logo perguntou. O que você está sentindo? Não sei. Procure abrir os olhos e respire fundo. Alguns minutos e ela reagiu melhor. Apertou-lhe a mão e sussurrou. Não me deixe sozinha. Não se preocupe, ficarei com você. O que está sentindo? Não sei. Tudo escureceu e... Vou me trocar. É melhor levá-la ao médico. Não. Não, pediu, reagindo um pouco. Já está passando. Débora, falou firme. Sejamos realistas, racionais. Você não parece bem, e eu notei isso desde o primeiro minuto em que entrou nesta casa. Está muito magra, abatida, com olheiras profundas e... Até sua pele e seus cabelos perderam o viço. Vendo as lágrimas brotarem nos olhos da jovem e correrem por sua face, afagou-a com carinho e compaixão. Em seguida, completou com entonação piedosa na voz baixa. Desculpe-me falar assim, porém eu a conheci muito bem e sei como você é, ou era. Agora está com reações deprimentes, como se estivesse fracassado totalmente na vida e ao se culpar pelos problemas, se humilha. Isso não é um tipo de tristeza momentânea. Certamente passou por situações complexas e até por maus tratos. Débora, sentada na cama, chorava muito. Algum tempo depois, acalmou-se e olhou diretamente nos olhos verdes, expressivos e marejados de Sérgio e disse: Obrigada por me acolher, mas eu preciso te contar tudo o que aconteceu comigo, das escolhas erradas que fiz e do quanto me arrependi nesse tempo todo. Eu estava sofrendo tanto. Era um grau de desespero tão extremo. Eu só pensava em você, porém acreditava que iria me desprezar,
caso um dia nos reencontrássemos. Eu merecia o seu desprezo por tudo o que eu fiz. Contudo, se isso acontecesse, estava decidida. Daria um fim na minha vida. Ele acomodou-se melhor em frente a ela e a ouvia com atenção. Olhando-a com piedade, afagava suavemente seus cabelos, vez e outra. E a jovem continuou, mesmo entre lágrimas. Realmente experimentei um rebaixamento moral que nunca imaginei. Passei por situações tão difíceis, você nem imagina. Por isso cheguei aqui só com a roupa do corpo, a identidade e a carteira de habilitação no bolso. Estava com fome, com frio, desesperada e acreditando que me mandaria embora. Chorou. Você me conhece, argumentou com ternura. Eu sabia que você era um homem maravilhoso, mas não pensei que fosse tão nobre assim. Ela se inclinou como se fosse recostar em seu ombro e ele se aproximou. No instante em que sentiu os lábios de Débora encostando suavemente nos seus, Sérgio delicadamente desviou o rosto e a abraçou, beijando-lhe a face com carinho. Envolveu-a novamente em um abraço junto ao peito e afagou-lhe a cabeça. Ele experimentava o coração pulsar forte, tendo-a com o rosto colado ao seu. Fechou os olhos ao senti-la chorar. Alguns minutos, e com ternura afastou-a de si. Fazendo-a encará-lo, pediu com brandura. Débora, por favor, desculpe-me. Não quero te magoar. Eu... Não conseguiu expressar-se com palavras e suspirou fundo sem saber o que dizer. Eu te amo, Sérgio, sussurrou entre os soluços. Eu também te amo, Débora. Te amo demais. Existe alguém na sua vida? Tornou ela com tom triste. Só você. Jamais amei como te amo. Não existe outra. Por favor, não se sinta rejeitada. Ainda estou surpreso com o seu retorno e não quero ser precipitado. Sofri muito e preciso de um tempo. Você entende? E como entendo? E tem toda a razão. Não podemos nos precipitar e... Talvez não devesse tê-lo procurado. A melhor coisa que fez a mim e a você mesma foi voltar aqui, acredite. Vendo-a concordar com um aceno de cabeça, ele explicou. É necessário que conversemos muito, certo? Você tem razão. Eu não poderia me envolver com ninguém. Perdoe-me. O que sinto por você é forte e verdadeiro. Parando de chorar, ela trazia um brilho diferente no olhar, perdido enquanto falava. Como me arrependo. Senti tanta saudade de nós. Débora, é questão de tempo. Acredite. Terá meu apoio e minha ajuda enquanto estiver agindo corretamente. Sabe, meus sentimentos por você não mudaram. Contudo, é melhor esclarecermos tudo. Eu ainda estou em choque e, quanto ao toque, o contato e o carinho que te faço, é porque sei que isso socorre e conforta, e por gostar de você. Desculpe-me. Quer conversar? Não. Pode ser em outro momento? Perguntou com certo medo. Lógico. Estarei ao seu lado e te darei todo o apoio. Confie em mim. Ela não disse nada, mas ficou parecendo entorpecida, muito abalada. Para minimizar o clima tenso, Sérgio demonstrou-se animado e perguntou. Já viu que horas são? Que tal lavar o rosto, mudar de roupa e sairmos para almoçar? Ela forçou um sorriso leve e constrangida. Lembrou. Esse agasalho, as roupas que estou usando, são suas. Pelo frio, peguei a jaqueta que disfarça bem, mas estão enormes. Não tenho roupas para sair. E como saiu para comprar as coisas para o café da manhã? Não me importei por ser aqui pertinho. Sérgio se levantou, foi até o armário e, abrindo uma das portas, mostrou. Você deixou algumas roupas aqui, eu só mudei de lugar. Venha ver.
Levantando-se, ela examinou as prateleiras, e um travo de tristeza embargou a sua voz. Percebendo-a emocionada, ele sugeriu: Vai, anime-se. Dê uma olhada e veja o que serve. Vou dar um telefonema, tá? A moça não disse nada e ele se retirou, fechando a porta do quarto. Após telefonar para os seus pais, em seguida ele ligou para Rita, que estava inconformada e que queria visitar Tiago. Conversaram e ele conseguiu acalmá-la. Quando teve oportunidade, contou sobre Débora, o que deixou a amiga surpresa. Não teve tempo de explicar a Rita os detalhes de como a outra estava, mas falou o suficiente para não assustá-la com o reencontro. Certamente ela notaria a extrema mudança e o estranho comportamento de Débora, que se apresentava submissa e humilhada. Ao ouvir o barulho da porta do quarto se abrindo, ele se despediu e desligou, indo até a sala. — Está pronta? Perguntou antes de observá-la. — É, argumentou a jovem decepcionada. Nem parece que essa roupa foi minha. Aproximando-se, Sérgio ajeitou-lhe o casaco, que apesar dos recortes para ajuste na silhueta feminina, ainda ficou muito largo. — Estou horrível. Ela lamentou, quase chorando. — Deixa, Sérgio, vá você. — Ah, espere aí. Pensando rápido, pediu atrapalhado. — Ah, não, vem cá. Ela o seguiu e, entrando no quarto de Tiago, Sérgio abriu os armários, alegrando-se ao encontrar. — Aqui estão, veja. Ela se aproximou e olhou enquanto ele explicou, meio sem jeito. São roupas da Rita que, bem, ela deixou aí e meu irmão deve ter guardado. Veja, tem tênis, sapatos, sandálias. Acho que são o seu número. Está frio e... será que alguma blusa serve em você? Essa de lã, disse Débora, tirando o casaco. Sérgio pegou a blusa e a ajudou a vestir, mas reparou que a calça social que usava estava bem larga. Procurando um pouco mais, falou. Achei essa calça jeans. Será que não fica melhor? Pode usar com o tênis e ainda tem essa outra blusa aqui. Eu acho que vai combinar. Você acha? Vai, experimente, fique à vontade. Tenho certeza de que a Rita não vai se importar. Sérgio ia saindo do quarto quando Débora falou. E eu que sempre critiquei o modo da Rita se vestir. Agora preciso das roupas dela. São bonitas. Ela só tem um estilo diferente quando quer e pode usar. Tem bom gosto, pois tudo combina e... é engraçado, pois essas roupas se parecem com ela. Mas para trabalhar o estilo, fica de lado. Vai, vamos logo. Pediu, sorrindo antes de fechar a porta. Minutos depois, vendo-a sair do quarto de seu irmão, ele a observou e elogiou. Puxa, você está ótima. Olhando-a melhor, comentou. Seu rosto ficou diferente. Encontrei um estojo de maquiagem. Sorriu. Acho que não é do seu irmão. Com certeza não. Rindo, comentou. Tem muita coisa nesta casa que eu não sei. Trabalho de dia e o Tiago deveria dormir de dia para trabalhar noite sim, noite não. Leve sorriso e chamou. Você está ótima. Vamos? Após almoçarem, Sérgio pediu a Débora que o acompanhasse até o hospital, pois estava muito preocupado com seu irmão e não queria deixá-la sozinha em casa, por notar algo diferente em sua reação com o pouco que conversaram. Chegando ao hospital, ele reconheceu Rita, Dona Antônia e o Dr. Edson, que conversava com outro médico. Mais próximos, trazendo o rosto vermelho por chorar, Rita o cumprimentou rapidamente e olhou por longo tempo para Débora, que permanecia petrificada, nitidamente nervosa e com a respiração quase ofegante, como se esperasse por alguma repreensão ou crítica. Mas Rita tirou-se à amiga num forte abraço duradouro que deu origem às lágrimas e ao choro compulsivo. Dona Antônia cumprimentou Sérgio
e logo o Dr. Edson se aproximou, depois que o outro médico se foi. Só lhes restava contemplar a cena e aguardar. O médico puxou-o para o lado, distanciando-se, sussurrou. Ela o procurou, Sérgio? Foi. Ainda não sei direito o que aconteceu. Ela está estranha. Rende-se à humilhação, ao menosprezo. Não conversamos sobre tudo, mas disse que não tem quem a ajude e por isso me procurou. Que surpresa! Tornou o senhor, olhando Dona Antônia se aproximando das moças. Nem me diga, doutor, nem me diga. Sentindo a garganta ressequida e os olhos ardendo pelos sentimentos aflorando-se em lágrimas que quase rolaram, murmurou. Com tanta coisa acontecendo, meu irmão, estou preocupado com os pacientes por pedir para desmarcar e, de repente, ela aparece com a roupa do corpo, molhada, pessimista, humilhada. É difícil conter os sentimentos. Quase não suportei vê-la tão abatida física e emocionalmente. Desmarque os pacientes de amanhã, opinou o médico. Passe o dia com ela, coloque os assuntos em dia e organize seus pensamentos. Mas, doutor... Sérgio, expressou-se enérgico, mas sussurrando. Admita que é um ser humano sujeito aos problemas e às dificuldades da vida. Se os pacientes não compreenderem isso, é por falta de bom senso. Afinal, você consentiu que os avisasse sobre o estado grave de seu irmão. Se emocionalmente não estiver bem, não se concentrar, como poderá ser útil a eles? Breve pausa para o outro refletir e argumentou. É incabível eu dizer para não se preocupar, nem se abalar ou não se atormentar, mas procure se concentrar e não perder o equilíbrio, pois essa menina está realmente precisando de você, disse observando Débora. Vi o senhor conversando com o médico e o meu irmão. Desculpe-me, esqueci de avisar que os seus pais saíram daqui minutos antes de vocês chegarem. Sua mãe não se sentiu bem e precisou ir embora. O que aconteceu? Perguntou Sérgio, desconfiado. O Tiago não está muito bem. Seus sinais estão instáveis. Veja, as proporções das queimaduras foram grandes. Mais de 60% do corpo e com variações de segundo e terceiro graus. Imediatamente lágrimas brotaram dos belos olhos verdes de Sérgio, correndo por sua face abatida. Ele cerrou os olhos, abaixou a cabeça com imenso aperto em seu coração, depois perguntou. Ele está consciente? Ficou algumas horas consciente, mas agitou-se e... Ele é forte, não é fácil segurá-lo e os médicos temeram mais complicações das queimaduras. Eu estava lá. O senhor o viu? Interrompeu-o preocupado. Vi, respondeu em tom de lamento. Acho que me reconheceu. Queria falar e balbuciou meu nome. Chamou pela Rita, por você. Eu acompanhei alguns resultados dos exames e, por inalar ar muito quente, houve queimaduras nos pulmões. Ele sentia muita dor, Sérgio, e por isso foi novamente induzido ao coma e precisou ser entubado para respirar melhor. Muito emocionado e triste, o Dr. Edson desfechou. Não há irrigação sanguínea para o pé e iniciou-se uma severa inflamação. Apesar de seu estado preocupante, provavelmente amanhã cedo farão a amputação logo abaixo do joelho. Sérgio não suportou e desmoronou em uma crise de choro. O amigo médico e confidente o abraçou forte e o rapaz, em pranto doloroso e extremamente aflito, agarrou-se a ele, usando seu ombro para desabafar com aquele choro. Quando Débora, Rita e Dona Antônia ameaçaram se aproximar, o médico fez um sinal e Dona Antônia as deteve. Passados alguns minutos de triste lamentação, Sérgio secou o rosto com as mãos enquanto o Dr. Edson sobrepôs o braço em seus ombros, conduzindo-o ao dizer: Vem, vamos andar um pouco lá fora.
Você precisa tomar um ar. O rapaz não disse nada e se deixou levar, permanecendo em absoluto silêncio por longo tempo. Sérgio se recompôs e pediu: Desculpe-me e obrigado. O senhor é mais que um pai para mim. Ouvindo aquela frase sentida e verdadeira, foi o médico quem não segurou as lágrimas e se abraçou ao rapaz, dando-lhe um beijo paternal no rosto. Mesmo surpreso, Sérgio não disse nada e logo o outro sugeriu: Vamos entrar? Claro. Com a certeza de que não poderiam ver Tiago, diante de Débora e Rita que estavam abraçadas, Sérgio sugeriu irem embora. Rita, extremamente triste e abatida, pediu: Posso ir com vocês? Claro, Rita, aceitou Sérgio. Dona Antônia não ficou satisfeita, mas não se manifestou e retornou para sua casa em companhia do Dr. Edson. Continua no capítulo 32. Até lá!